Eu enterrei o segredo mais profundo do meu marido no Jardim das Rosas, onde as raízes se entrelaçam como mentiras antigas, e agora os seus filhos voltam, exigindo não só a casa, mas a minha alma exposta. Eles sussurravam, bruxa, nas sombras da cozinha, enquanto eu cozinhava os jantares que os alimentavam, mas esta noite, quando baterem à porta, não será com ódio, será com o veneno que eu preparei para eles beberem devagar. Eu ri sozinha na escuridão, imaginando os seus rostos pálidos ao descobrirem que a bruxa não amaldiçoa com feitiços, mas com verdades que queimarão como ácido nas veias da família que me destruiu. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas da cozinha, pintando o chão de azulejos em tons de ouro e azul, como se o Tejo lá embaixo estivesse a invadir a casa para me lembrar de que nada dura para sempre. Eu estava de pé junto ao fogão, mexendo uma panela de caldo verde, o cheiro de couve e batata a encher o ar com uma normalidade que me sufocava. Era o meu ritual diário, desde que me casei com o António há 15 anos, cozinhar para uma família que me odiava em silêncio, mas que devorava cada garfada como se fosse um direito divino. Os meus enteados, o João e a Maria, tinham 10 e 8 anos na altura, e já então os seus olhares eram lâminas afiadas, cortando-me sem piedade. Bruxa, murmurava o João uma vez, quando achava que eu não ouvia, enquanto eu limpava a mesa depois do jantar. Ele tinha os olhos do pai, castanhos e profundos, mas neles não havia a doçura que o António me prometera no altar da sé de Lisboa. A Maria, mais nova, ria-se baixinho, como se fosse uma piada privada entre irmãos, um código que eu nunca decifraria. Eu fingia não ouvir, sorria e servia mais pão, mas por dentro, algo se quebrava. Cada palavra era uma pedra no meu peito, construindo uma muralha que me isolava deles, do António, de mim mesma. O António era um homem de negócios, daqueles que sobem na vida vendendo vinho do Douro para os turistas em Alfama, com um sorriso que conquistava salões e uma mão que apertava a minha com promessas sussurradas na cama. Tu serás a mãe que eles precisam, Inês, disse-me ele na nossa lua de mel em Sintra, onde as neblinas nos envolviam como um véu de segredos. Mas ele não via as noites em que eu chorava sozinha no quarto de hóspedes, enquanto ouvia os sussurros vindos do andar de cima. A mãe deles, a ex-mulher do António, tinha morrido num acidente de carro 2 anos antes, e eu era a intrusa, a mulher que ousava ocupar o espaço vazio. Bruxa, diziam eles, porque eu não era dela, porque o meu riso era diferente, o meu sotaque de Coimbra mais áspero que o dela de Lisboa. Anos passaram como o rio Tejo, lento e inexorável. O João cresceu para se tornar um advogado em ascensão, com ternos impecáveis e um apartamento no Chiado que cheirava a sucesso e solidão. A Maria estudou arte na universidade, pintando quadros sombrios de figuras distorcidas que me faziam questionar se algum deles me retrataria como a bruxa que eu me tornara nos seus sonhos. Eles saíram de casa aos 18, deixando-me sozinha com o António e uma casa que ecoava com os fantasmas das suas acusações. O António envelheceu, o seu cabelo grisalho como as pedras da calçada portuguesa, e as noites de paixão deram lugar a roncos suaves e silêncios confortáveis. Eu cuidei dele, como uma esposa fiel, plantando rosas no jardim para disfarçar o cheiro de terra úmida que me recordava as raízes profundas do nosso casamento. Mas então, há 6 meses, o António adoeceu. Um cancro no pulmão, daqueles que se instalam devagar, como uma mentira que cresce no peito. Ele fumava desde os 20, charutos cubanos que trazia das viagens, e agora o fumo voltava para o cobrar. Eu sentei-me ao lado da cama dele no Hospital de Santa Maria, segurando a mão magra, enquanto os médicos falavam em quimioterapia e probabilidades. Inês, cuida de mim, murmurou ele, os olhos vidrados de morfina. E dos miúdos? Eles precisam de ti agora. Ri-me por dentro, uma risada amarga que engoli como fel. Precisar de mim? Depois de anos a tratar-me como veneno. Ele morreu numa manhã de outono, com as folhas das castanheiras a cair como confetes fúnebres no terreiro do Paço. O funeral foi discreto, na igreja de São Roque, com o padre a falar de redenção e família. O João e a Maria estavam lá, de preto, os rostos duros como mármore. Não choraram na minha presença, mas vi as lágrimas nos olhos deles quando o caixão desceu à terra no cemitério dos prazeres. Eu fiquei de pé, imóvel, o vento de Lisboa a agitar o meu lenço, e pensei, agora sou livre. A casa era minha, por testamento, o António deixara tudo para mim, com uma cláusula que permitia aos filhos visitarem, mas não mais. Eles herdaram dinheiro, ações, mas a casa de família, a vila em Belém com vista para o mosteiro, era o meu refúgio. Ou assim pensei. 2 semanas depois, o João ligou. A voz dele era fria, como o aço de um tribunal. Mãe. Inês, precisamos falar. A Maria e eu queremos mudar-nos para casa. É o nosso direito, afinal. Ri-me alto, sozinha na cozinha, o telefone ainda quente na mão. Direito. Depois de me chamarem bruxa, de me ignorarem nos natais, de me olharem como se eu fosse a causa da morte da mãe deles. Não é uma boa ideia, respondi, a voz calma como o mar de Cascais num dia de verão. Mas ele insistiu, falou de fechar ciclos, de honrar o pai.
Honrar. O Antônio era um homem de segredos, e eu guardava o maior deles, enterrado no Jardim das Rosas. Naquela noite, saí para o jardim. A lua cheia iluminava as pétalas vermelhas, e eu ajoelhei-me junto à terra fofa, as mãos a tremer. Enterrei-o ali, o diário do Antônio, as páginas cheias de confissões que o destruiriam se saíssem à luz. Não era um crime, ele confessara tudo a mim, nas noites de insônia, antes de morrer. A traição à mãe deles, não uma, mas várias, em hotéis de Porto e Lisboa, com mulheres cujo perfume ainda pairava nas suas roupas. Perdoa-me, Inês, implorara ele. E eu perdoei, porque o amor é uma prisão que construímos nós mesmos. Mas agora, com os enteados a bater à porta, o perdão parecia uma fraqueza. Enterrei o diário mais fundo, cobrindo-o com terra e rosas, e jurei, se eles querem a casa, vão ter de cavar para a ganhar. Os dias seguintes foram um turbilhão de telefonemas e e-mails. O João, sempre o advogado, citava cláusulas do testamento que eu nem lera com atenção. É a casa da família, Inês. O pai queria que ficássemos juntos. Juntos. Pensei nas noites em que eles me trancavam fora das conversas, nas festas de anos em que eu era a intrusa com um presente embrulhado em papel que eles rasgavam sem gratidão. A Maria enviava mensagens curtas, fotos de pinturas dela com legendas poéticas sobre raízes partidas. Raízes. As minhas raízes em Coimbra, arrancadas quando me mudei para Lisboa por amor, agora apodreciam nesta casa que eu limpara e polira como uma ferida aberta. Decidi resistir. Convidei uma advogada, a Dona Rosa, uma mulher de Setúbal com olhos de falcão e uma reputação de devorar herdeiros gananciosos. Sentámo-nos no meu escritório, com vista para o Tejo, e ela leu o testamento em voz alta. É claro, a casa é sua, vitalícia. Eles podem visitar, mas mudar-se. Só com o seu consentimento. Sorri pela primeira vez em semanas, um sorriso afiado como o vinho tinto que servimos nas noites de verão. Mas o João não desistiu. Marcou uma reunião na casa, para conversarmos como família. Família. A palavra queimava na minha língua como absinto. Na véspera, preparei o jantar. Não caldo verde, mas algo mais simbólico, bacalhau à Brás, o prato que o Antônio adorava, com ovos mexidos e batatas palha que crocavam como ossos partidos. Coloquei a mesa na sala de jantar, com toalha de linho bordada pela minha mãe em Coimbra, e velas que tremeluziam como almas penadas. Quando bateram à porta, o meu coração acelerou, não de medo, mas de antecipação. A vingança não é um grito, é um sussurro que ecoa para sempre. Abri a porta, e lá estavam eles, o João, alto e magro, com um fato cinzento que o fazia parecer um corvo, a Maria, com o cabelo curto tingido de preto, carregando uma tela embrulhada como uma oferta de paz. Inês, disse o João, inclinando-se para um beijo na face que mal roçou a minha pele. Obrigado por nos receberes. A Maria acenou, os olhos baixos, mas viu o brilho de cálculo neles. Guiámo-nos para a sala, e serviu o vinho do Douro, escuro como sangue. Conversámos de trivialidades, o tempo, que em Lisboa era sempre uma promessa quebrada, o trabalho do João em casos de divórcio, irónico, dado o nosso passado, as exposições da Maria em galerias de Belém. Mas o ar estava carregado, como antes de uma tempestade no Atlântico. Finalmente, o João pousou o copo. Inês, nós queremos voltar. A Maria perdeu o apartamento, o namorado. Bem, problemas. E eu? O meu casamento está a ruir. A casa é grande o suficiente. Podemos ajudar com as despesas. Olhei para eles, os rostos que eu criara como filhos, mas que me rejeitaram como uma praga. Bruxa, ecoou na minha mente, uma memória de anos atrás, quando os encontrei a queimar uma foto minha no jardim. Vocês chamaram-me bruxa durante anos, disse eu, a voz baixa, mas firme como as muralhas de Óbidos. Eles piscaram, surpresos, como se as palavras fossem fantasmas invocados. A Maria corou. Isso foi. Quando éramos miúdos. Ódio infantil. Agora somos adultos. Adultos. Rime, um som curto e seco. Adultos que querem a casa da bruxa para se abrigarem da tempestade que eles mesmos criaram. O João endireitou-se, o advogado a emergir. Não é assim. É sobre família. Peguei no copo de vinho, rodando o líquido como um feitiço. Família. Então contem-me, o que o vosso pai vos disse sobre a vossa mãe? Sobre porque ela morreu sozinha naquela estrada. O silêncio caiu como uma cortina de ferro. Eles trocaram olhares, e eu soube, o Antônio nunca lhes contara. Nunca lhes dissera das brigas, das traições que o levavam para os braços de outras. Ele amava-a, murmurou a Maria, mas a voz tremia. E a ti, Inês? Ele escolheu-te. Escolheu-me, sim,
mas o preço foi a minha alma, moldada em silêncio e ódio. Naquela noite, após eles saírem, prometendo pensar melhor, fui ao jardim. As rosas estavam fechadas, como punhos. Cavei um pouco, sentindo a terra fria nas unhas, e toquei a caixa de metal onde o diário repousava. Não o abriria ainda. A vingança é uma erva que cresce devagar, enraizando-se no coração do inimigo. Eles voltariam, e quando o fizessem, eu estaria pronta para os regar com verdades que os afogarariam. Os dias após aquela reunião esticaram-se como as sombras do fim de tarde no cais do Sodré, longas e distorcidas, refletindo o que eu não queria ver em mim mesma. Eu acordava cedo, antes de o sol tingir o tejo de laranja, e caminhava pela casa vazia, os pés descalços no chão de madeira que rangia como confissões antigas. A vila em Belém era um labirinto de memórias, o quarto do João, com pôsteres desbotados de futebol do Benfica, o estúdio da Maria, onde tintas secas manchavam o chão como sangue derramado. Eu limpava tudo meticulosamente, como se pudesse apagar os anos de desprezo com um pano úmido e sabão de Marselha. Mas o telefone não parava de tocar. O João enviava e-mails formais, com anexos de contratos e cláusulas que eu encaminhava para a Dona Rosa. Eles estão a pressionar, disse ela numa chamada, a voz rouca de cigarros e vitórias judiciais. Diga-lhes que não. Seja firme, Inês. Homens como o João alimentam-se de fraqueza. Fraqueza. Eu fora fraca por amor, por um homem que me prometera o mundo e me entregara apenas ecos. Agora, aos 45 anos, com rugas que mapeavam as minhas batalhas, eu sentia uma força nova brotar, como o fado que se ergue das guitarras em Alfama, melancólico, mas indomável. A Maria era diferente. Ela ligava à noite, a voz suave como o vinho verde que bebíamos nas tardes de verão. Inês, por favor. Eu não tenho para onde ir. Pedro. Ele era tudo, mas traiu-me com a melhor amiga. Preciso de um lugar para pintar, para respirar. Traição. A palavra pairava entre nós, um espelho do passado do António. Eu queria dizer-lhe, eu sei o que é isso, miúda. O teu pai fez pior. Mas em vez disso, respondia com silêncios, deixando-a sangrar as palavras no vazio. Ela chorava baixinho, e eu imaginava as lágrimas a cair no Tejo, dissolvendo-se na água salgada. Uma tarde, saí para o mercado da Ribeira. O ar cheirava a peixe fresco e pão quente, as vozes dos vendedores a entrelaçarem-se num coro lisboeta que me ancorava à realidade. Comprei figos maduros e queijo de azeitão, pensando em preparar um lanche para mim mesma, um ato de rebelião contra os anos de cozinhar para outros. No caminho de volta, parei no mosteiro dos Jerónimos, sentando-me num banco de pedra sob os arcos góticos. Turistas tiravam fotos, rindo em línguas estrangeiras, e eu observava, invisível. Como me sentia assim, uma sombra na minha própria vida. Foi ali que o vi, o João, de braço dado com uma mulher loira, alta e elegante, provavelmente a esposa que ele mencionara em crise. Eles discutiam baixinho, os gestos tensos como cordas de viola afinadas demais. Escondi-me atrás de uma coluna, o coração a bater forte, e ouvi fragmentos. Tu queres a casa para te livrares de mim, não é? Para voltares à mamã. A mulher, chamava-se Sofia, pelo que ele disse, virou-se e foi-se embora, deixando-o sozinho com o telemóvel na mão. Ele discou o meu número, mas eu não atendi. Em vez disso, mandei uma mensagem: vem amanhã. Sozinho. Precisamos falar. Ele chegou ao entardecer, o sol a mergulhar no Tejo como uma moeda de ouro. Eu servi café forte, amargo como as verdades que viriam, e sentámo-nos na varanda. O ar estava quente, carregado de jasmim do jardim. João, comecei, olhando para os seus olhos, tão iguais aos do pai. Por que agora? Depois de anos sem uma palavra, sem um abraço. Ele remexeu-se, as mãos grandes a enrolar o guardanapo. É complicado. O meu casamento. E a Maria? Ela está mal, Inês. Depressão, depois do Pedro. A casa é o único sítio que nos resta. O único sítio. Rimo por dentro. A casa que eu limpara dos vômitos dele quando era miúdo, que pintara de fresco após as birras da Maria. Vocês odiavam-me, disse eu, a voz baixa. Chamavam-me bruxa. Lembras-te? Eu ouvia tudo. Ele baixou a cabeça, o rosto corando como vinho tinto. Éramos crianças. Ódio pelo que representavas, a mulher que veio depois. A mamã. Ela era tudo. Tudo. Mas o António contara-me a verdade, a mãe deles, a Clara, era uma mulher de humores voláteis, ciumentos, que o sufocara com exigências até ele buscar ar noutros portos. Eu tentei ser mãe para vocês, continuei, sentindo as palavras a saírem como pus de uma ferida antiga. Cozinhei, lavei, apoiei os vossos sonhos.
Mas para quê? Para ser a vilã da vossa história. Ele ergueu os olhos, e via algo novo, culpa, talvez, ou medo. Não éramos justos. O pai amava-te. Dizia que tu o salvaste. Salvá-lo. Eu salvara-o das próprias mentiras, mas a que custo? Então por que ele nunca vos disse a verdade sobre a vossa mãe? Sobre as brigas, as infidelidades. O João congelou, o copo de café a tremer na mão. Que infidelidades? Do pai. Neguei com a cabeça. Não. Dele. Mas ela sabia, João. E morreu zangada, sozinha na estrada porque ele não atendeu o telefone. Era uma meia-verdade, o acidente fora real, mas o diário revelava mais, uma discussão final, palavras que cortavam como facas. O João empalideceu, levantando-se abruptamente. Estás a mentir. A inventar para nos afastares. Afastar. Pensei no jardim, nas rosas que guardavam segredo. Lê o diário dele, se duvidas. Mas não está aqui. Enterrei-o, como enterrei o nosso passado. Ele saiu furioso, batendo a porta, e eu fiquei na varanda, o Tejo a murmurar abaixo como um confidente. Naquela noite, sonhei com a Clara, uma mulher etérea, de cabelos longos, a sussurrar obrigada enquanto afundava no rio. Acordei suada, o coração a galopar, e soube que a vingança começava a envenenar-me também. Mas não pararia. Liguei para a Maria no dia seguinte. Vem pintar aqui. Um mês, como hóspede. Mas sem promessas. Ela aceitou, a voz trêmula de alívio. Quando chegou, com malas e telas, o ar mudou. Ela instalou-se no antigo estúdio, e eu ouvia os pincéis a rasparem a tela como unhas num caixão. Às vezes, conversávamos na cozinha, sobre a arte e dor. Pintas o que dói, disse ela uma vez, mostrando um quadro de uma mulher de costas, de pé num precipício. Como tu, Inês. Sempre de costas para nós. Toquei o quadro, sentindo a textura áspera. Não era escolha. Era sobrevivência. O mês passou devagar, como o fado de Amália num disco riscado. A Maria pintava febrilmente, e eu via as mudanças, olheiras profundas, mãos trêmulas. Uma noite, encontrou-me no jardim, a podar as rosas à luz da lua. Inês, o João disse-me. Sobre o diário. É verdade. Olhei para ela, a tesoura na mão brilhante como uma lâmina. Verdade o suficiente para doer. Ela chorou então, abraçando-me pela primeira vez, o corpo magro a tremer contra o meu. Abracei-a de volta, mas por dentro, calculava, quanto mais perto, mais fácil o golpe. O João ligou dias depois, a voz controlada. Ela está bem aí. Melhor do que nunca, respondi. Mas se quiseres a casa, terás de merecê-la. Conta-me os teus segredos, João. Como o teu pai contava os dele. Ele hesitou, e eu soube que o anzol estava fisgado. A família reunia-se de novo, mas desta vez, eu ditava as regras. O Tejo fluía lá embaixo, levando segredos para o mar, e eu preparava-me para lançar os meus. O outono em Lisboa é uma estação de transições suaves, com o ar a carregar o cheiro de castanhas assadas nas ruas de Chiado e folhas a dançarem no vento como confetes de um carnaval esquecido. A Maria instalara-se como uma hóspede relutante, os seus quadros a invadir as paredes da vila como acusações mudas. Eu observava-a da cozinha, enquanto preparava o pequeno almoço, ovos mexidos com pão de milho, simples e reconfortante, como as raízes que eu trouxera de Coimbra. Ela comia em silêncio, os olhos fixos no prato, mas eu via o turbilhão por trás, a traição do Pedro ainda fresca, como uma tela não seca. Conta-me sobre ele, disse eu uma manhã, servindo mais café. Ela ergueu os olhos, castanhos como os do irmão, mas mais suaves, partidos. Era artista também. Prometeu-me um mundo, exposições em Paris, uma vida sem amarras. Mas encontrou outra, uma galerista com contatos. Contatos. A palavra ecoou como um eco do António, que usara oportunidades de negócio para as suas escapadelas. E tu perdoaste? Perguntei, fingindo casualidade. Ela abanou a cabeça, uma lágrima caindo no café. Não. Mas dói tanto que perdoo só para respirar. Perdoar para respirar. Eu conhecia isso melhor do que ninguém. Nos primeiros anos de casamento, descobri as cartas, envelopes perfumados escondidos na gaveta do escritório do António, com iniciais de mulheres que eu imaginava rindo em bares de bairro alto. Confrontaram numa noite de tempestade, o trovão a ribombar como o meu coração. São nada, Inês. Tu és tudo. E eu acreditei, porque o amor é cego, ou talvez eu quisesse ser. Mas o diário, escrito nos últimos meses de vida, revelava o padrão, não uma ou duas, mas uma dúzia de affaires,
alguns sobrepostos, como camadas de tinta numa tela. A Maria começou a abrir-se, talvez atraída pela minha aparente estabilidade, ou pelo vazio que partilhávamos. Pintava agora figuras femininas, fortes e quebradas, com olhos que me seguiam pelas paredes. És a minha musa, Inês, disse ela uma tarde, rindo pela primeira vez. Muse. Eu, que fora bruxa, agora musa. Mas cada pincelada era uma confissão. Ela falava do pai, de como ele a levava a bailes em Cascais quando era miúda, de como a mãe chorava noites inteiras. Pensávamos que tu eras a causa, admitiu. A bruxa que roubou o nosso final feliz. Final feliz. O António nunca tivera um, era um homem de começos múltiplos, de promessas quebradas. O João visitava esporadicamente, sempre ao fim de semana, com garrafas de vinho e olhares calculados. Trazia notícias do seu divórcio, a Sofia exigia metade de tudo, incluindo a herança que ele esperava da casa. És a minha salvação, Inês, disse ele numa noite, após o jantar de sardinha assada na brasa do jardim. Sentávamos-nos à volta da mesa de ferro, o lume a crepitar, e pela primeira vez, senti-os como aliados frágeis. Mas eu manipulava as cordas, contava histórias seletivas do passado, omitindo o veneno. O teu pai amava-vos tanto, dizia, e via a culpa corroê-los. Uma noite, após a Maria se deitar cedo com uma enxaqueca, o João e eu ficámos sozinhos na sala. O fado tocava baixo no giradiscos, uma gravação antiga de Marisa, a voz rouca a encher o ar de saudade. Ele bebia uísque, os olhos vidrados. Diz-me a verdade sobre o diário, pediu, a voz embargada. O que ele escreveu? Hesitei, o copo de vinho na mão como um cálice de veneno. Coisas que doeriam. Sobre a vossa mãe, não a santa que imaginais, mas uma mulher com os seus demónios. E sobre ele? As fraquezas que o tornaram humano. Ele inclinou-se para a frente, o rosto iluminado pela luz tênue. Fraquezas como? Como amantes, respondi, as palavras a saírem como flechas. Não contigo nem com a Maria, mas com outras. Antes de mim, durante o casamento. Ele confessou tudo, no fim. O João recuou como se eu o tivesse esbofeteado, o copo tombando e espalhando uísque no tapete persa. Mentes. Ele era fiel. Fiel. Rime, um som baixo e perigoso. Lê o diário, se quiseres. Mas terás de o desenterrar. Enterrei no jardim, debaixo das rosas que plantei para tapar as mentiras. Ele saiu cambaleante para a noite, o portão a bater como um verdito. Na manhã seguinte, a Maria encontrou-me a regar as flores, as mangueiras a jorrar água como lágrimas. O que se passa com ele? Perguntou, os olhos inchados de sono. Nada que o tempo não cure, respondi, mas por dentro, exultava. A semente da dúvida estava plantada, e cresceria como era, sufocando-os. Os dias viraram semanas, e a dinâmica mudou. A Maria pintava com fúria, os quadros agora cheios de figuras masculinas sombrias, traídas e isoladas. É catártico, explicou, enquanto comíamos figos no pátio. Eu ouvia, acenando, mas planeava. Convidei o João para jantar de novo, desta vez com um plano, mostrar-lhe fragmentos do diário, páginas fotocopiadas que eu guardara, não o todo, só o suficiente para o ferir sem o matar. Ele veio, mais magro, os olhos fundos como os do pai no hospital. Servi o jantar na sala de jantar formal, com porcelana de vista alegre e velas que tremuloziam como segredos. Trouxe isto, disse ele, pousando uma pasta na mesa. Papéis de divórcio, preliminares. Se me deixares ficar, ajudo com a casa. Reparos, impostos. Impostos. O António deixara dívidas escondidas, e eu lutava para as pagar sozinha. Talvez, respondi, servindo o vinho. Após o prato principal, cozido à portuguesa, rico e reconfortante, tirei as páginas da gaveta. Lê, disse, empurrando-as para ele. Ele leu em silêncio, o rosto a empalidecer com cada linha. Ele. Com a tia Lúcia. A irmã da mãe. Tia Lúcia, a mulher alegre que nos visitava em natais, com presentes e risos falsos. Sim, confirmei. E outras. Mas ele arrependeu-se, João. No fim, só eu importava. Mentira parcial, ele morrera sem paz, mas eu usava-a como arma. O João dobrou as páginas, os punhos cerrados. Porque nos contas agora? Porque sois adultos. E porque a família é feita de verdades, não de mitos. Ele chorou então, um choro silencioso de homem quebrado, e eu segurei-lhe a mão, sentindo o tremor. Desculpa, Inês. Pela bruxa, por tudo. Desculpa. A palavra era doce, mas insuficiente. Abracei-o, murmurando consolos, mas o meu abraço era uma teia,
tecida de anos de dor. A Maria juntou-se a nós dias depois, e os três sentámo-nos no jardim, debaixo das rosas que escondiam o resto do diário. Falei-lhes mais, pedaços escolhidos, as discussões com a Clara, as noites em que ele fugia para hotéis em Estoril. Eles absorviam, feridos mas famintos por closure. Podemos ficar? Perguntou a Maria, a voz pequena. Por enquanto, respondi. Mas com regras. Sem segredos. Eles acenaram, gratos, mas eu via o custo nos seus olhos. A vingança era lenta, um gotejar que erodia a pedra. Enquanto eles se instalavam, o João no quarto antigo, a Maria no estúdio, eu cavava à noite, movendo o diário para um esconderijo melhor, debaixo do assoalho da cozinha, perto do fogão onde cozinhara para eles. O Tejo sussurrava a aprovação lá fora, e eu dormia melhor, sonhando com rosas que floresciam em sangue. O inverno chegou a Lisboa como um amante ciumento, com chuvas que tamborilavam nos telhados de telha vermelha e ventos que uivavam pelo Tejo como lamentos de almas perdidas. A casa encheu-se de novo, mas não com a harmonia dos anúncios de família perfeita, era uma trégua frágil, tecida de silêncios e olhares laterais. O João ocupava o escritório do pai, papéis de caso espalhados como folhas caídas, enquanto ligava para clientes com voz de aço temperado pela dúvida. A Maria pintava até altas horas, o cheiro de terbentina a infiltrar-se nos corredores, misturando-se ao aroma de ensopado que eu preparava para manter a ilusão de normalidade. Eu movia-me entre eles como uma sombra benevolente, a Inês, que agora beijavam na face ao chegar. Mas por dentro, o cálculo prosseguia. Cada refeição era uma oportunidade, perguntas casuais sobre o passado, comentários que cutucavam feridas. Lembras-te da Páscoa em que a tua mãe fazia folar? Perguntava a Maria, vendo-a enrijecer. Ela era tão intensa. Intensa, código para as explosões de ciúme que o diário descrevia, pratos atirados contra paredes em noites de suspeita. O João era mais resistente. Ele mergulhava no trabalho, saindo cedo para o tribunal no Palácio da Justiça, voltando tarde com olheiras que o envelheciam 10 anos. Uma noite, após um jantar de cataplana de marisco, o vapor a encher a cozinha como névoa de Sintra, ele confrontou-me. Mostra-me o diário todo, Inês. Não aguento mais meias verdades. Estávamos sozinhos, a Maria dormia cedo, exausta de uma exposição falhada em Lisboa Factory. Olhei para ele, o vinho a curar as minhas faces. Porquê? Para me odiares de novo. Não te odeio, disse ele, a voz rouca. Odiava a ideia de ti. Mas agora. És tudo o que nos resta. Tudo o que restava. As palavras doíam, não pela verdade, mas pela ironia. Eu, que fora bruxa, agora âncora. O diário está escondido, respondi. Mas posso contar. A tua mãe descobriu a primeira traição numa carta, numa manhã de domingo. Gritou tanto que os vizinhos chamaram a polícia. O teu pai jurou que era o fim, mas continuou. Ele ouviu, imóvel, as mãos cerradas em torno do copo. Quando terminei, as noites em que a Clara o trancava fora de casa, as viagens de negócios que eram fugas, ele levantou-se e saiu para o jardim, a chuva a cair sobre os ombros. Encontrei-o ali, encharcado, de joelhos junto às rosas. Enterraste aqui? Perguntou, as mãos a cavar terra molhada. Não, menti, puxando-o para dentro. Deixa, João. O passado enterra-se vivo. Ele cedeu, tremendo, e naquela noite, pela primeira vez, dormiu no sofá da sala, como se a casa o protegesse dos demónios que eu invocara. A Maria era mais vulnerável. Ela confidenciava em mim durante as tardes, enquanto eu costurava cortinas novas, um hobby que me acalmava as mãos inquietas. Sinto-me culpada, disse uma vez, os pincéis parados. Pela forma como te tratei. E agora, sabendo do pai. É como se tudo fosse mentira. Mentira. O cerne da nossa família. As mentiras constroem muralhas, respondi, a agulha a perfurar o tecido. Mas podemos derrubá-las. Ela sorriu, fraco, e continuou a pintar, agora com tons mais claros, como se a luz entrasse devagar. Mas a teia apertava. O divórcio do João avançava, com a Sofia a exigir uma audiência que o deixava exausto. Ele começou a beber mais, o uísque escocês que eu comprava no supermercado do Colombo, observando como o álcool soltava a língua dele. Numa noite de temporal, com o Tejo a inchar como uma veia furiosa, ele confessou o seu próprio segredo. Tive uma aventura, Inês. Com uma colega. Foi por isso que a Sofia soube, vingança, talvez. Vingança. A palavra pairou, e eu sorri por dentro. Como o teu pai, disse suavemente. O ciclo repete-se. Ele assentiu, destruído, e eu abracei-o, sentindo o cheiro de chuva e derrota. A Maria, por seu lado, reencontrou um antigo amigo, um galerista chamado Rui,
com sotaque do Alentejo e olhos que prometiam exposições. Trouxe-o à casa uma tarde, e eu servi chá de hortelã com bolos de amêndoa, observando-os rir no pátio. Mas vi o medo nos olhos dela, medo de repetir o Pedro. Confia no teu instinto, aconselhei mais tarde, sozinhas na cozinha. Não perdoes o imperdoável. Ela acenou, mas naquela noite, ouvia chorar no quarto, e soube que plantara outra semente. Eu própria mudava. As noites eram longas, e eu lia o diário em segredo, debaixo do edredão, as páginas amareladas a sussurrarem traições. O Antônio escrevera sobre mim: Inês é a minha salvação, mas eu sou o seu veneno. Veneno. Agora, eu era o veneno deles, gotejando devagar. Uma manhã, enquanto eles dormiam, cavei no jardim, não para desenterrar, mas para plantar, uma muda de jasmim, símbolo de pureza falsa, sobre o local do diário. O clímax veio numa reunião familiar que forcei, jantar de Natal antecipado, com peru assado e rabanadas doces. Sentámo-nos à mesa, as velas a dançarem, e eu levantei o copo. À família, verdadeira, não a de sangue. Brindámos, mas o ar estava carregado. O João falou primeiro: Inês, deixa-nos ficar. Permanentemente. Somos teus agora. A Maria acenou, os olhos suplicantes. Olhei para eles, os rostos que moldara com ódio e amor, e disse: sim. Mas com uma condição: contem-me os vossos segredos mais profundos. Como o vosso pai fez. Eles hesitaram, mas o vinho e a chuva lá fora os amoleceram. O João confessou a aventura em detalhe, nomes, quartos de hotel em Oeiras. A Maria admitiu ter roubado fundos da herança para pagar dívidas do Pedro. Ouvi, impassível, gravando cada palavra como munição. Quando terminaram, abracei-os, lágrimas falsas nos olhos. Agora somos um, murmurei. Mas por dentro, o plano formava-se: usar os segredos contra eles, talvez num e-mail anónimo para a Sofia, ou um sussurro a este Rui. A chuva parou nessa noite, e o Tejo brilhou sob a lua, calmo como um predador à espera. Eles dormiam, mas eu velava, as mãos frias no diário. A teia estava tecida, agora, puxar os fios. A primavera irrompeu em Lisboa com a ferocidade de um toureiro, petais de jacarandá a atingir as ruas de púrpura e o ar carregado de promessa e pólen. A casa pulsava com uma rotina falsa, o João saía para o tribunal com malas de couro poído, a Maria expunha quadros numa galeria em Cais do Sodré, e eu, a matriarca improvável, gerenciava o lar com uma eficiência que mascarava o caos interior. Mas as confissões da noite de Natal haviam aberto fissuras, e agora as águas subiam, ameaçando afogar-nos a todos. Eu via as mudanças neles como um pintor observa camadas de tinta seca. O João bebia menos, mas fumava mais, cigarros que acendia na varanda, olhando o Tejo como se procurasse respostas nas águas turvas. O divórcio acaba na próxima semana, anunciou-me amanhã, enquanto eu servia torradas com manteiga de Alentejo. A Sofia leva metade, mas eu fico com a dignidade. Dignidade. Ri-me por dentro, a dele custar a cara à minha. E o segredo que me contaste? Perguntei, casual. Fica entre nós. Ele acenou, grato, sem saber que eu já enviara um e-mail anónimo à Sofia, com detalhes suficientes para a fazer duvidar, mas não para provar. Sim. És família agora. Família. A palavra era uma âncora e uma corrente. A Maria florescia com o Rui, saíam para jantares em Bairro Alto, voltando com risos e vinho nos lábios. Ele é diferente, confidenciou-me uma tarde, enquanto arrumávamos o estúdio, telas empilhadas como segredos. Não mente sobre nada. Não mente. Pensei no Pedro, no Antônio, e sorri. Guarda isso por escrito, aconselhei. As palavras voam, mas o papel corta. Ela riu, mas vi a semente de dúvida que plantara. Eu própria lutava com demónios. As noites traziam sonhos, o Antônio a emergir do jardim, coberto de terra, a sussurrar: porquê, Inês? Acordava suada, o coração a martelar, e ia à cozinha, onde o assoalho rangia sob os meus pés. O diário estava ali, seguro, mas o seu peso corroía-me. Era vingança ou justiça? Ou apenas o veneno que me transformara na bruxa que eles temiam? O turning point veio numa tarde de sol, com o Tejo a cintilar como diamantes partidos. O João chegou cedo, o rosto pálido como queijo fresco. A Sofia sabe, disse, largando a pasta na mesa da cozinha. Sobre a aventura. Mandaram-me papéis, ela quer mais, acusa-me de adultério comprovado. Adultério comprovado. O meu e-mail anónimo, enviado de um cibercafé em Rossio, com uma conta falsa. Como? Perguntei, fingindo choque, as mãos a tremer no avental. Não sei. Alguém traiu. Traiu. Olhei para ele, os olhos do pai a implorarem:
e senti uma pontada, pena. Não, triunfo misturado com nojo de mim mesma. Ele chorou então, um choro feio e gutural, e eu abracei-o, murmurando, vamos resolver. Mas por dentro, o plano acelerava, agora, ele dependia de mim mais do que nunca. Liguei para a Dona Rosa nessa noite, descrevendo a situação sem detalhes. Use isso, aconselhou ela. Faça-os assinar um acordo, a casa fica sua, eles pagam renda. Renda. Transformar o ódio em transação. A Maria sentiu a tensão como um animal fareja sangue. O que se passa? Perguntou no jantar, frango assado com arroz de pato, o cheiro a encher a casa de falsos confortos. O João explodiu, nada. Deixa, Maria. Ela recuou, os olhos marejados, e virou-se para mim. Inês. Hesitei, mas o momento pedia sangue. O divórcio do teu irmão. Segredos que voltam para morder. Ela piscou, confusa. Que segredos? O João atirou o garfo na mesa. Não é da tua conta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Basta, disse eu, a voz cortante como faca de cozinha. Segredos destruíram o vosso pai. Não vão destruir-nos. Levei-os ao jardim, debaixo do jasmim que florescera, pétalas brancas como mentiras puras. Sentai-vos. E falai. O João resistiu, mas a Maria começou, eu. Contei ao Rui sobre o diário. Sobre o pai. Ele acha que é material para um livro, escândalo familiar. Escândalo. O meu estômago revirou. E o teu segredo, Maria? O roubo da herança. Ela empalideceu, e o João virou-se para ela como um cão raivoso. O quê? Roubar o quê? A teia rasgou-se ali, com gritos e acusações a voarem como gaivotas em pânico. Tu traíste o pai, gritou ela para ele. E tu gastaste o dinheiro que era nosso, rebateu ele. Eu observava, impassível, a tempestade que invocara. Quando se calaram, exaustos, eu falei, basta. Assinai isto. Tirei da manga um papel, um acordo simples, redigido pela Dona Rosa. Eles ficavam, pagavam renda, e a casa era minha para sempre. Eles assinaram, as mãos trêmulas, os olhos cheios de traição. Por que agora? Perguntou o João, a voz quebrada. Porque a família não é sangue. É escolha. E eu escolho proteger o que é meu. Eles foram para os quartos, portas batendo como portões de prisão, e eu fiquei no jardim, o sol a poente a tingir o tejo de vermelho sangue. O diário chamava de debaixo do assoalho, mas ignorei-o. A vingança era vitoriosa, mas vazia, como um quadro sem alma. Dias depois, a Maria confrontou-me no estúdio. Foste tu, não foste? O e-mail para a Sofia. Neguei, mas os meus olhos traíram. Ela riu, amargo. Bruxa, afinal. Bruxa. A palavra doía agora, não pelo ódio, mas pela verdade. Talvez, respondi. Mas tu plantaste as sementes. Ela chorou, e eu abracei-a, sentindo o ciclo repetir, amor e ódio, entrelaçados como rosas e espinhos. O Rui deixou-a nessa semana, citando complicações familiares, outro sussurro meu, num telefonema anónimo. Ela quebrou então, trancando-se no quarto dias inteiros, pintando paredes de negro. O João ganhou o divórcio, mas perdeu a alma, bebendo sozinho na varanda. Eu cuidava deles, cozinhando, limpando, mas o peso crescia. Uma noite, sonhei com o António, para, Inês. Antes que te percas. Acordei gritando, e pela primeira vez, cavei o assoalho, tocando o diário. Abriu à luz da lua, a última página, escrita para mim. Perdoa-me. Ama-os por mim. A tempestade interior rugia, e eu soube, a vingança devorava o vingador. O verão caiu sobre Lisboa como um manto quente e pegajoso, o Tejo a evaporar-se em névoas matinais que subiam pelas colinas até ao castelo de São Jorge. A casa, outrora um santuário de vingança, tornara-se uma prisão partilhada. O João saía cada vez menos, trabalhando de casa com chamadas sussurradas, a Maria abandonara as telas, os pincéis secos como ossos no estúdio, e eu, a orquestradora do caos, movia-me como um fantasma, cozinhando pratos sem sabor para bocas que mastigavam em silêncio. O acordo que assináramos era uma corrente invisível, pagando rendas mínimas que mal cobriam as contas, mas custando-lhes a paz. Eu via o estrago nos seus rostos, o João, com barba por fazer e olhos vazios, como o pai nos dias ruins, a Maria, magra e pálida, o cabelo outrora vibrante agora um emaranhado de negligência. Temos de falar, disse eu uma manhã, servindo café fraco na cozinha. Eles sentaram-se, relutantes, o sol a entrar pelas janelas como um juiz impiedoso.
Isto não pode continuar. Estamos a morrer devagar. O João riu, seco. Devagar? Tu começaste, Inês. Com o diário, os e-mails. A Maria acenou, os olhos flamejantes. Bruxa. Sempre foste. Bruxa. A palavra, outrora veneno, agora era um espelho. Levantei-me, as mãos firmes no tampo da mesa. Sim. Fui. Mas porquê? Porque me chamaram isso durante anos, enquanto eu limpava os vossos vômitos, costurava as vossas roupas, amava um homem que me traiu mas que era o vosso mundo. As palavras saíram como um rio represado, anos de silêncio a derramarem-se. Contei tudo, as noites sozinha, os sussurros que ouvia pelas paredes, o amor pelo António que me cegara para o ódio deles. Queria que doessem como eu doí. Eles ouviram, imóveis, e quando terminei, o silêncio era um abismo. A Maria falou primeiro, a voz trêmula. Perdemos a mãe cedo. Tu eras a inimiga, a que roubava o pai. Mas ele. Ele falhou connosco também. O João assentiu, as lágrimas a caírem. Eu traí a Sofia porque via o pai em mim. E tu? Tu foste a catalisadora. Catalisadora. Não vingadora, mas espelho das suas falhas. Naquela tarde, levei-os ao jardim. O jasmim trepava pelas paredes, e as rosas, vermelhas e espinhosas, floresciam em fúria. Aqui, disse, apontando para o canteiro. O diário está debaixo disto. Desenterrá-lo-emos juntos. Cavei primeiro, a terra quente nas mãos, e eles juntaram-se, as pás a raspar como confissões. Quando a caixa emergiu, suja mas intacta, pousámo-la na relva. Leem, ordenei. O todo. Sentámo-nos em círculo, passando as páginas como um ritual. O António confessava tudo, as traições à Clara, o remorso que o consumia, o amor por mim misturado com culpa. Os miúdos merecem melhor, escrevera ele. Inês, sê a mãe que eu não fui. Chorámos os três, choro cru, de catarse, e quando o sol se pôs, o tejo tingido de fogo, queimámo-o na churrasqueira do pátio. As chamas devoraram as palavras, cinzas a voarem como liberdades ganhas. Nos dias seguintes, a casa mudou. O João procurou terapia, um psicólogo entre campos que o ajudava a quebrar o ciclo. A Maria pegou nos pincéis de novo, pintando agora retratos nossos, eu no centro, não como bruxa, mas como guardiã. É redenção, disse ela, mostrando o quadro, 3 figuras entrelaçadas, rosas ao fundo. Eu sorri, verdadeiro, e servi vinho do Douro para celebrar. Mas a redenção não é linear. O João reconstruiu pontos com a Sofia, não como amantes, mas como parentes distantes. A Maria reencontrou o Rui, desta vez com honestidade, e ele voltou, cauteloso mas disposto. Eu encontrei paz no fado, cantando baixinho na varanda à noite, a voz rouca a misturar-se ao murmúrio do rio. O amor pelo António, outrora veneno, tornara-se memória, doce e amarga. Um ano depois, no aniversário da morte dele, plantámos uma nova roseira no jardim, sem segredos debaixo. À família escolhida, brindámos, copos tilintando sob as estrelas. Eles chamavam-me Inês, com afeto, eu chamava os filhos, com verdade. A bruxa morrera nas cinzas, e no seu lugar, uma mulher renascia, não perfeita, mas inteira. O Tejo fluía eterno, levando as sombras para o mar, e nós ficávamos, enraizados na terra que nos unira pelo fogo.